Olá, me chamo Nilson César Fraga, moro em Londrina, no Paraná, sou professor do curso de Geografia da Universidade Estadual de Londrina e há quase 30 anos eu estudo a guerra e a região do Contestado. Nos últimos 20 anos eu vivo praticamente em desenvolvimento de projetos de extensão com o povo caboclo da região em vários municípios que possuem, né, as marcas da guerra, as marcas da colonização, da recolonização da região, que envolve desde os povos originários até o povo caboclo que se formou, passando por populações de homens e mulheres brancos e brancas, de espanhóis, de portugueses, mas de homens e mulheres negros e negras que também ocuparam esse grande sertão. Fruto disso tudo, nós temos a formação cabocla, que envolve, evidentemente, um grupo social que está dentro do processo de circulação de pessoas sobre o território da região do Contestado, seja no meio oeste catarinense, seja no oeste ou no Planalto Norte ou Planalto Sul do estado, ou seja, em toda a grande serra acima catarinense. Mas eu estou aqui para falar de uma pessoa muito importante que eu tive o prazer de conhecer nos últimos anos, no município de Salto Veloso. Ele se chama Leopardo Boeira da Fonseca. O seu Leopardo é um gaúcho, né, que veio criança para Santa Catarina. Ele nasceu em 1925 e ele é um típico caboclo, né, da região, ou seja, é memória viva. Ele é um pouco de tudo aquilo que quase foi apagado, né, da cultura e da resistência cabocla durante a Guerra do Contestado. E o seu Leopardo, ele é benzedor, né? Ele falou em algumas vezes que estive com ele que ele recebeu o tal dom de Nossa Senhora Aparecida. E mantendo, né, essas tradições e esses saberes seculares, sobretudo do povo do sertão, o seu Leopardo, ele benze animais, ele benze os espaços, né, sejam fazendas ou das casas e assim por diante, e também de empresas. Então é um dos poucos, né, benzedores conhecidos e de uma vida tão longa, né, dedicada à região do Salto Veloso, à região do Contestado. Ele atende muitas pessoas na sua casa, mas ele também vai nos lugares quando é levado, né? Não importando muito a distância. E o seu Leopardo, ele chegou na década de 30, portanto ainda menino na região, né? E em Salto Veloso. E ele tem na memória a fundação da vila, não é? Pelo caboclo Antônio Veloso, que dá nome ao local, e pela passagem dos tropeiros, ou seja, o Salto Veloso, né? Que onde se fixou o Antônio Veloso é um local de passagem dos tropeiros que iam do sul para o norte. Então a região ela já tem uma ocupação bastante antiga, provavelmente minimamente um século antes da Guerra do Contestado. Então, esse povoado, né, que se forma a partir do pouso tropeiro e do Antônio Veloso, ele forma uma pequena vila, e essa vila vai viver ali, inclusive antes e durante e mesmo depois da Guerra do Contestado, até que na década de 30 começam a chegar as companhias colonizadoras, né, com homens e mulheres vindos de colônias do Rio Grande do Sul, mesmo do litoral catarinense, ou ainda vindas da Europa. Mas a maior parte de companhias colonizadoras gaúchas, né, e outras catarinenses. E o seu Leopardo, ele conviveu com a chegada, né, desses colonizadores que vão reterritorializar as terras do Salto Veloso, que anteriormente era indígena, depois passou a ser uma terra tropeira e cabocla a partir do próprio Antônio Veloso e por fim, né, depois da Guerra do Contestado, alguns anos depois, recebe milhares de imigrantes que vão reterritorializar, reocupar as terras que eram caboclas. E conversar com seu Leopardo nesses últimos anos, ele é a memória viva, né? E ele é uma pessoa fundamental, não para a região, mas acho que para Santa Catarina e para o Brasil. A sua memória ela é fabulosa, os seus conhecimentos, os seus saberes são fundamentais, né? E precisam ser repassados, registrados e reconhecidos. Ele viu a chegada desses imigrantes que chegam para as companhias colonizadoras. Ele viu também, né? Ele tem na memória a expulsão dos caboclos e caboclas que viviam na região e que foram empurrados dali, né, de maneira violenta, para a região mais próxima a Palmas, que também não fica tão distante assim de Salto Veloso. Ou seja, o seu Leopardo, ele tem na memória as propriedades caboclas, né,
desses poceiros sendo queimadas, suas casas sendo queimadas, os animais sendo ou confiscados ou mortos e as lavouras sendo também queimadas pelas companhias colonizadoras, com a anuência do Estado, com jagunços contratados pelas companhias e também com a própria polícia, né, que ajuda a limpar a região para recolonizá-la com colonos vindos, né? Acho que principalmente do Rio Grande do Sul para Salto Veloso. E o Seu Leopardo é a memória viva, não é, do Salto Veloso, mas é a memória viva de toda a região do Contestado. E ele é uma das pessoas, acho, mais importantes, dentre as masculinas que eu conheci nesses quase 30 anos de estudo sobre o Contestado. E não tendo lutado na Guerra do Contestado, mas ele viu essa guerra se estendendo, né? Se estendendo, expulsando as pessoas, tirando-as da terra por muitos anos depois da guerra. A guerra oficialmente começa em 12 e oficialmente termina em 1916, mas vejam que o Seu Leopardo chega ao Salto Veloso na década de 1930 e o povo caboclo ainda está sendo expulso. Então o Seu Leopardo Boeira da Fonseca, que eu tenho a honra, né, e o orgulho de ter conhecido, entrevistado e conversado com ele algumas tardes, ele é uma das criaturas mais fantásticas que possam existir em toda a região, né? Para além das suas benzeduras, desses seus saberes, ele é a memória da violência que a região viveu. Mas ele também é a memória da resistência, porque o Seu Leopardo, ele é a resistência, né? Ele vive no Salto, né? Desde os anos 30. O Salto hoje é hoje, né? Mas o Seu Leopardo, ele pode contar para essa geração e para as futuras aquilo que foi a própria construção do território do povo velosense. Então, meu reconhecimento, minha admiração e meu carinho pelo Seu Leopardo Boeira da Fonseca. Memória viva do Contestado, memória viva dos saberes tradicionais seculares do povo do sertão de Santa Catarina.